Em primeiro lugar, reverendíssimo Sr. Padre, excelentíssimos dirigentes do Instituto Português de Estudos Contemporâneos, excelentíssimos senhores e caros amigos, salvaguardar apenas um aspecto, é que houve uma pequena gralha. Eu, deste painel, sou o único que ainda não é doutor. Ou engenheiro. Mas, enfim, também não é nessa qualidade que vos viria falar. Não sou nenhum especialista, não sou teólogo e, portanto, venho falar-vos noutro aspecto que já referirei mais à frente. Bom, não será também certamente fácil falar-vos depois de tão bons oradores vos exporem os seus temas, mas ao menos encontro algum alento na ideia de que depois de mim virão ainda mais dois de altíssima qualidade. Vossas Excelências poderão encontrar alento na ideia de que apenas falarei por pouco mais de 15 minutos. Bem sei que o título da minha pequena preleção pode soar estranho. Comecemos mesmo por aí. Ortopraxia. Que palavra tão peculiar. Ora bem, todos estarão familiarizados, certamente, com a palavra ortodoxia. É uma palavra grega que significa, grosso modo, reta doutrina, ortodoxia, ou conformidade doutrinal. Ortopraxia, por outro lado, significa, grosso modo, reta ou correta prática, ortopraxia, ou ação. Compreendemos, então, que uma reta doutrina, uma fé adequada, para usar um termo com uma certa carga teológica, mas não se assustem que não iremos tanto por aí, pede também uma reta vivência desta mesma fé. No caso, uma reta prática do culto que a Deus é devido, a liturgia. E assim, unimos de forma breve e sucinta as duas principais palavras do meu título, liturgia e ortopraxia. Quanto à segunda parte, talvez um pouco mais enigmática, desejo fazer-vos uma pergunta. Será que o facto de hoje já não vermos, alguns de nós pelo menos, pastores e rebanhos todos os dias, significa que estas imagens já não nos são mais compreensíveis? Será por causa de nunca termos tido a graça de conhecer um serafim que o poder metafórico deste mensageiro já não nos diz nada? Metade da poesia escrita, para não dizer toda, usa imagens e termos que não são parte da nossa vida cotidiana. E o que é a missa, senão um poema, o maior e mais perfeito poema alguma vez composto, pelo próprio Nosso Senhor e pelo Espírito Santo ao longo dos séculos? Estas palavras e símbolos são uma parte da linguagem materna bíblica e litúrgica que simplesmente não pode ser substituída. É uma linguagem que se deve aprender e não substituir, e atenção que quando digo aprender não digo apenas mimetizar. As realidades divinas apenas gradualmente produzem o seu significado completo. Então, entender a liturgia é um processo longo e progressivo de familiarização com uma realidade particular. Esta é uma de muitas razões pelas quais a liturgia deve ter grande estabilidade, não apenas no texto, mas também nos gestos, nas vestes e na música. Talvez comecemos assim a desvendar o significado deste título que hoje vos trouxe. A análise, ferramenta que pode ser útil até em relação à liturgia, estaria fora de lugar se fosse usada na liturgia. Apenas uma escuta prolongada e familiarização são apropriadas, próprias de uma vivência. Aliás, fazendo referência à primeira coisa que vos disse, é essa precisamente a razão pela qual certamente aqui estaremos estes panelistas. Exceção feita, claro, ao Reverendo Padre Nuno Baixo, mas nenhum de nós é um especialista em liturgia. Simplesmente temos, de facto, já uma certa vivência da liturgia que nos permite estar aqui a falar convosco. A nossa abordagem deve dar à liturgia tempo para nos dizer o que tem a dizer. Mais ainda quando o tempo é tão importante na liturgia, seja mesmo o tempo litúrgico ou em imensos outros sentidos. Escutando atentamente as suas conotações e permitindo o desdobrar do seu significado mais profundo. Por estranho que possa parecer para alguns, as nossas celebrações litúrgicas são até, a maior parte das vezes, muito curtas. E não, isto, enfim, não é para encorajar os senhores padres a alongarem-se ainda mais nas homilias, ou, exceção feita novamente ao Reverendo Padre Nuno Baixo, ou a estenderem a liturgia a seu próprio prazer, bel prazer. Mas, sim, muitas vezes são muito curtas. Por vezes não concedem o tempo necessário, e o espaço necessário também, para se penetrar no evento, para se integrar o evento. Porque, como disse São Leão Magno, o Papa, os mistérios cristãos atravessaram para a liturgia. E para que nos sejam entregues também, este tempo é necessário também para isso, para que nos sejam entregues as riquezas da liturgia.
Habitualmente, as pessoas entram na igreja por uma de duas portas. A porta da inteligência ou a porta da beleza. A primeira estará aberta a académicos e intelectuais. A segunda está aberta a todos, especialmente aqueles que veem com maravilha, espanto, admiração de uma criança. Não esquecer o que nos disse Nosso Senhor sobre as crianças. O erguer de mãos do sacerdote tem um significado humano profundo, como quando uma criança se estica para alcançar a mãe, ou um amigo reencontra um velho amigo, ou até mesmo quando um soldado levanta as mãos para se render. Um dos fatores mais importantes nesta compreensão ou entendimento da liturgia é o silêncio. Quando se transforma a liturgia numa sucessão imparável de palavras que não deixa tempo para a interiorização, não se está a dar à liturgia o tempo e espaço necessários para, como referido, se expor a si mesma e revelar a Deus. Convém compreendermos que a liturgia não é apenas a ação para prestar o devido culto a Deus, como já se referiu e bem. Antes da liturgia ser o nosso trabalho em Deus, é o trabalho de Deus em nós. Ela é também a oportunidade para o conhecermos devidamente e àquilo que Ele nos revelou. Mas voltando à questão central, para já, quantos não consideram hoje que a homilia é o clímax da liturgia e até o barómetro da celebração? Também muita atenção é dada, fruto de um certo racionalismo, à abordagem intelectual da liturgia. Perdem lugar a imaginação, o afeto, a emoção e até a estética. Ou, em resumo, perde lugar o coração. O asceta russo Teófano, o recluso, dizia: deveis descer da vossa cabeça até ao vosso coração. A vida está no coração, pelo que é lá que deveis viver. Não penseis que isto se aplica apenas aos perfeitos. Não. Aplica-se a todos os que começam a procurar o Senhor. Fim de citação. A liturgia não é o lugar nem o tempo para a catequese. É claro que tem um excelente valor catequético. Diria mesmo um valor inigualável nesse aspecto. Mas ela não existe para substituir a catequese na vida do cristão. De certa forma, e permitam-me o abuso de linguagem, a liturgia pertence à ordem da brincadeira. A singularidade da brincadeira é que brincamos apenas e só pelo bem de brincar. Da mesma forma, o fim da liturgia está em si mesma. E é também esta a sua ligação à maravilha, tal como a mulher que ungiu os pés do Senhor em Betânia, para escândalo dos apóstolos até. Não está cá hoje o Pedro Martínez e, portanto, certamente não se importará que eu faça uma pequena referência a algo que pertenceria mais ao seu tema, mas também é verdade, assim, que a liturgia deve atravessar para a vida moral e espiritual dos cristãos. Não é por acaso que o antigo texto da liturgia da ordenação sacerdotal reza imitamini quod tractatis, ou praticai aquilo que fazeis aqui, aquilo que fazeis na liturgia. Ou como reza o antigo adágio de São Próspero da Aquitânia, ud legem credendi lex statuat supplicandi, de forma a que a lei da oração possa estabelecer a lei da crença. E acrescentamos nós, e a lei da crença estabeleça a lei da vida. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. A forma mais básica deste princípio, e que todos conseguimos entender, é a distinção entre o domingo e a segunda-feira. Mas então, de forma mais prática, o que significa isto do primado do contexto sobre o texto? Porventura, por proximidade cronológica, o primeiro exemplo que quero dar é o da Semana Santa Romana. Entretanto, já passaram mais alguns dias, 50 e poucos, para ser concreto, mas ainda estará certamente presente nas nossas mentes. No domingo de Ramos, acompanhámos Cristo na sua entrada triunfante em Jerusalém. Não lemos meramente o que as Escrituras contam desse dia, nem ouvimos uma análise num sermão, mas entramos verdadeiramente pela liturgia, e em concreto pela belíssima procissão, neste evento místico tão monumental que não conhece os limites do tempo. Deus deu-nos esta liturgia para nos revelar os seus mistérios, para o entendermos. E quem leia os textos do rito romano para este dia não ficará embasbacado por uma imensa produção. A riqueza textual da antiga Semana Santa Romana reflete a rica austeridade da tradição latina. A Escritura e os Salmos narram uma liturgia na qual a Igreja está perante a presença de Deus e revisita eventos que pertencem fora do tempo e do espaço, pertencentes à eternidade. Esta simplicidade do seu rito apresenta perfeitamente a grandiosidade de Deus e a desesperada necessidade do pecador pelo seu perdão. Com Cristo, o pecador entra em Jerusalém, mesmo não sendo bem-vindo. O pecador assiste novamente à paixão. O pecador proclama como seu Senhor aquele que usa uma coroa de escárnio.
O pecador encontra Deus nas suas palavras e ações. Na Quarta-feira Santa, assistimos no ofício de trevas à traição que Judas prepara contra o seu mestre. Na Quinta-feira Santa, assistimos à mesma missa, ao mesmo sacrifício que o Senhor antecipou no cenáculo, e os nossos pés são lavados, tal como os pés dos apóstolos, e quem o faz é o próprio Cristo. Na Sexta-feira Santa, sou sincero, não tenho palavras para descrever a beleza da Sexta-feira Santa romana. Deixo apenas uma nota. Um dos aspectos mais importantes e solenes deste rito é a forma pela qual deixa um verdadeiro e poderoso sentido de perda à morte de Cristo. O altar da reposição é removido e as poucas hóstias sagradas que sobram, mantidas para o viático, são guardadas noutro sacrário, de preferência escondido na igreja, sem ser adorado. A ausência de Cristo é parte em si mesma deste rito dos pré-santificados, dado que no final o sacramento não está no altar e o sacrário é deixado com a porta aberta. A igreja, então vazia, só pode olhar para a cruz, esperando a renovação de todas as coisas no dia seguinte, a conclusão do mistério pascal. E quem é que, no domingo de Páscoa, deixando agora de parte o presente que a Igreja nos dá com a vigília pascal, não está verdadeiramente a celebrar a ressurreição do Senhor? Aqui se vê o primado do contexto sobre o texto, o primado do símbolo, o primado do mistério, o primado do sacramento. Mas não só aqui. Por exemplo, apesar da consagração ter verdadeiramente lugar, foi com particular sabedoria que a Igreja instituiu perante a heresia a elevação maior das espécies depois da mesma. Não porque a consagração esteja dependente da aprovação do povo, mas sim para que o povo compreenda aquilo que o texto verdadeiramente é. De igual modo, o lugar de onde são cantadas as leituras, e notemos que as leituras são primeiramente para o culto divino e não para a instrução do povo, é um exemplo do primado do contexto sobre o texto. As leituras poderiam ser cantadas aleatoriamente, do centro do presbitério, ou até mesmo do meio da nave, caso a acústica permitisse que se ouvisse melhor. Mas não. Elas são cantadas cada uma no seu sítio, cada uma na sua direção. O Evangelho, no rito romano, é cantado para o norte litúrgico, que não é sempre necessariamente o mesmo que o norte, enfim, da rosa dos ventos. Até mesmo a distinção entre as leituras no tom em que elas são cantadas, sem querer roubar o lugar ao nosso músico, que também não está hoje, peço desculpa por ter entrado por aqui, mas uma profecia tem um tom particular de profecia, uma epístola um tom particular de epístola e o Evangelho um tom particular de Evangelho. E não se trata aqui de mera retórica ou de teatralidade, mas de contexto. Por outro lado, por exemplo, o Dies Irae é mais um caso do primado do contexto. No caso, o contexto musical. Separar o texto do Dies Irae da sua composição gregoriana ou de algumas raras composições outras que façam justiça ao texto é estranho e resulta numa perda imensa. Isto sem falar até mesmo no contexto interno do Dies Irae, das suas imagens, do Deus da ira e das outras incontáveis obras de música litúrgica. Como último exemplo, e porque entramos muito em breve no Pentecostes, o reverendo padre James Jackson, da Fraternidade Sacerdotal de São Pedro, cujo livro aqui trago e depois posso fazer circular para que possam tirar a referência para comprar, ou o que for, refere que os 7 Dominus Vobiscum, proferidos pelo sacerdote na liturgia, correspondem aos 7 dons do Espírito Santo. E não é por acaso que estão naquele lugar e ordem na liturgia. São Tomás de Aquino, sem querer retornar com menor qualidade aos temas do Padre Nuno e do Sr. Cônsul, ensina que existem 3 pré-requisitos para a beleza: a integridade, ou perfeição, a reta proporção, ou harmonia, e a claridade, ou vivacidade. Neste sentido, perdoem-me o desvio, mas não consigo deixar de me lembrar, como aliás já foi referido, de uma catedral gótica, o lugar do culto por excelência. Mas talvez mais interessante é que São Tomás, ao distinguir os bens, distingue-os em úteis, agradáveis e honestum, que é comumente traduzido por bons ou belos. A beleza espiritual, passo a citar, mas que talvez sejam mais bem explicados pelo desenvolvimento do próprio santo. Passo a citar: a beleza espiritual consiste na conduta ou ações de um homem serem bem proporcionais no que diz respeito à clareza espiritual da razão. E é isto que se quer dizer com honesto. E nota São Tomás que apenas os bens belos são um fim em si mesmos, tal como referimos em relação à liturgia. O padre Louis Bouillet
conta a história de um liturgista francês, e espero que o padre não se chateie comigo por a contar, meados do século passado. Este liturgista tinha terminado de instruir alguns candidatos ao sacerdócio no que diz respeito às cerimónias da missa, quando um dos seus jovens, e esperamos cândidos estudantes, pergunta: mas padre, quando estamos a dizer a missa, em que momentos é que podemos rezar? O quê? Rezar, respondeu o mestre. Meu rapaz, isto não é tempo para isso. Não me entendam mal, tanto o professor como o aluno teriam certamente as melhores intenções. E até diria que a resposta do instrutor não poderá ser entendida de forma absolutamente literal. Mas encontramos neste episódio, ou podemos interpretar deste episódio, uma mentalidade problemática. É que a missa, a liturgia no seu todo, deve ser, antes de mais, uma oração. A grande oração. Com isto não digo que a missão do sacerdote seja sobrepor a sua própria oração ao ritual da missa, ou até inventar oração na missa, mas que a missa em si é oração. Antes de texto, meramente, é contexto. De outra forma, caímos na crítica de Voltaire, que chamou à missa, na época da Reforma Católica, a ópera do povo. E até poderíamos dizer, em alguns casos, com alguma razão. Mas, enfim, não entremos por aí. A missa, antes de cerimónia, é o santo sacrifício do Senhor no Calvário. Não separemos, então, as cerimónias da espiritualidade. Para dar um último exemplo em relação, aliás, um penúltimo exemplo em relação da relação entre o contexto e o texto, refiro que o Papa Urbano VIII, talvez mais famoso pelas querelas envolvendo Galileu, no início do século XVII, decidiu reformar os hinos da liturgia. Por exemplo, e porque ainda agora certamente ouvimos ou cantámos, o Veni Creator Spiritus, que é talvez o mais famoso deles. Ainda que tivesse havido uma revisão poucos anos antes com São Pio V, menos de 100 anos antes, para ser concreto. Na tradição clássica, a poesia não tem por base a rima, mas a métrica. Ora, o Papa Urbano VIII empenhou-se, quase sozinho, numa reforma dos hinos por forma a adaptá-los à poesia clássica, alterando estrofes inteiras, cortando palavras, etc. Nas palavras de críticos mais duros, acabou por paganizar os hinos. Alguns destes hinos haviam sido compostos por Santo Ambrósio, outros por outros dos padres e santos dos primeiros séculos, outros por autores medievos, todos eles com séculos de existência na liturgia, e mais que isso, com séculos de recitação devota. Pode parecer uma questão menor, e talvez até seja, mas é novamente uma questão de texto e de contexto. Que interessava que o texto não fosse conforme à poesia clássica. O que devia interessar era que os hinos estavam na boca da Igreja. Tinham sido cantados e recitados por gerações de santos, conservados na tradição da Igreja pela sua piedade. O que interessava era o contexto, não o texto. Mas, e como disse o padre Fortescue, duramente, accessit latinitas, recessit pietas. Entrou a latinidade, saiu a piedade. As coletas romanas são o último dos perfeitos exemplos disto que aqui vos vim apresentar. Textos com uma estrutura tão sucinta e métrica, absolutamente intraduzíveis. Não necessariamente porque as palavras não tenham um equivalente ou correspondente moderno, mas porque a cultura de onde floresceram desapareceu de alguma forma. A coleta do último domingo, bom, agora já não é do último, peço desculpa, isto estava feito para umas semanas atrás, mas a coleta de há uns domingos atrás era especialmente bela. Uma escola de amor mesmo. Ó Deus, que unis os espíritos dos fiéis em uma só vontade, concedei aos vossos povos a graça de amarem o que mandais e de desejarem o que prometeis, a fim de que durante as inconstâncias deste mundo os nossos corações permaneçam fixos onde estão as verdadeiras alegrias. Isto conduz-nos então ao tópico da perda do rito romano. É necessário compreendermos que a liturgia não é nossa. Isto é, que não é um banquete que tínhamos preparado para nós mesmos, segundo as nossas preferências pessoais. É o banquete de Deus, no qual tomamos parte a convite dele mesmo. Qualquer rejeição significativa ou indiscriminada de elementos que se foram acrescentando ao longo de extensos períodos de tempo na história da Igreja seria um pecado contra o Espírito Santo. E qualquer tentativa de reformular um rito do zero refletiria uma falsa teologia eclesiológica e trinitária. Para uma liturgia ser autêntica ou legítima, ela deve permanecer em manifesta e substancial continuidade com a sua aperfeiçoada e estabelecida forma histórica.
Se alguém se atrevesse a desenhar um rito litúrgico do zero, ou até de pedaços da antiga tradição, cozidos e remendados com novidades, mesmo que fosse um grande teórico, um grande académico a fazê-lo, o resultado seria ilegítimo ou inautêntico, mesmo que contivesse a correta forma e matéria do sacramento em questão, mesmo que fosse promulgado pela suprema autoridade eclesiástica, e mesmo que fosse adornado com sinos e incensos na sua máxima extensão possível. Poderia ser sacramentalmente válido, canonicamente lícito e até extrinsecamente belo. Faltaria, ainda assim, a qualidade da autenticidade ou legitimidade dentro do particular rito ou tradição eclesial para o qual se pretende esta nova liturgia. Então, o primado do contexto sobre o texto deve ser o nosso foco no que toca às questões litúrgicas na atualidade. É primado e autenticidade, fruto primeiro e natural da ortopraxia, sobre até a validade legalista. O primado da tradição sobre a criação artificial. O que é necessário recuperar hoje não são apenas os textos litúrgicos antigos. É toda a tradição litúrgica, a mentalidade por detrás destes textos e da liturgia, a cultura que lhes deu origem, a espiritualidade que alimenta a liturgia, o símbolo e o mistério. Enfim, a beleza da liturgia em todo o seu esplendor, perfeição e proporção. Qual é hoje a reta prática litúrgica, quando cada sacerdote celebra a liturgia à sua maneira e a seu bel prazer? Será a prática de quem quer que seja o atual Papa visível na televisão? Novamente, a ortopraxia litúrgica tem de manifestar, em primeiro lugar, o seu contexto, para dar lugar à beleza, que aqui falamos. Tem de ser aquilo que a tradição apresenta como prática litúrgica. Muito fica certamente por dizer aqui, mas se algo tiverem de reter, retenham apenas que o primado da beleza na liturgia deve ser o foco dos fiéis, hoje. Não uma beleza desligada da tradição, mas uma beleza contextualizada na tradicional prática e nos tradicionais textos litúrgicos. Uma beleza que herdámos dos apóstolos, dos santos, e que devemos transmitir também aos nossos herdeiros. Acima de tudo, vivamos a liturgia. Deixemo-la conduzir a nossa vida em direção ao alto. Muito obrigado.